Bom dia, irmãos. Bom dia. Convido a Santa e Amada Igreja do Senhor para a leitura do Salmo 42 como convocação a este culto. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Por que hei eu de andar em lamento sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Convido a Santa Igreja que se coloque em pé, louvemos a Deus com o Salmo 42. Com a corça suspira o rio.
Um abismo está, outro abismo a chamar, ao fragor das tuas águas em queda correr, tuas ondas e vagas passaram, Senhor, todas elas corriam meu ser, mas desde ao Senhor concedeu-me descer, e de noite comigo prestar seu louvor, uma prece ao Senhor da minha vida orarei, de uma vez minha rocha, porque te olvidaste e me tens esquecido, ó Senhor. Porque de andar em lamento e opressão, sob a mão de inimigos, e os ossos ao pó, adversários me insultam, revertem sem fim, dizem: Deus, o teu Deus, onde está? Porque estás, ó minha alma, abatida em mim, perturbada por dentro em meu coração, e caí de louvores a Deus dirigir, esperança em Deus, ó minha alma, mantém, pois Deus firme, meu Deus é o Senhor. Convido a amada igreja para uma oração de invocação. Oremos, buscando a presença do nosso Deus, para que receba este culto que desejamos prestar a Ele. Oremos. Pai eterno e santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda a glória, Deus excelso, Pai das luzes, Deus santo, Deus verdadeiro, Deus vivo, Deus justo, misericordioso, Deus reto, bom, Deus compassivo, Senhor Deus criador dos céus e da terra, Deus de providência, de todo consolo, Deus de amor. Nós te louvamos, Senhor, e estamos aqui, ó Pai, nesta santa comunhão, reunidos, Deus, com o objetivo de louvarmos o Senhor, Deus, pois esta é a obrigação de todo homem. Aqui estamos, Deus, para te prestar tributos, homenagens, render graças. Queremos te louvar, te dizer, ó Deus, que esta igreja o ama. Queremos também, Deus, ansiamos por ouvir, ó Deus, as suas instruções, as suas prescrições. E aqui estamos, Pai, para prestarmos um culto que somente o Senhor tem direito de receber, somente o Senhor merece, Deus, receber, ser cultuado. No entanto, Pai, nós não sabemos cultuar como convém. A sua palavra nos orienta como prestar culto, mas somos imperfeitos, Senhor. Por isso rogamos a Ti que envie Teu Santo Espírito para nos ensinar, ó Deus, a cultuarmos ao Senhor, ó Deus, de maneira que o agrade, de maneira a ser um culto verdadeiro e espiritual. Também um culto racional, onde possamos entender, ó Deus, as Tuas instruções. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas e pecados. Pedimos, Deus, que o Senhor receba a adoração que será feita neste lugar, o culto, a resposta do seu povo, Deus, a sua instrução, a resposta de gratidão, Senhor, que daremos a Ti. Se houver alguém a caminho, Deus, traga em segurança. Se houver algum problema, que o Senhor
providencie, segundo a tua graça, Deus, solução, para que possamos estar todos aqui, Senhor, cultuando o teu santo e maravilhoso nome. Oramos, Deus, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Irmãos, vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos, podem assentar-se. Eu vos convido para a leitura do Salmo 119, apenas 2 versículos. Versículos 107 e versículo 108. Salmo 119, versículos 107 e 108. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Nestes 2 versículos, o salmista, ele deixa transparecer aqui, está vivendo numa aflição muito grande, porque ele diz aqui, estou aflitíssimo. Ele não diz apenas, estou aflito, estou perturbado, estou passando por uma turbulência na minha vida. Ele ora a Deus com o coração contrito e parece que seu coração está despedaçado. E ele diz aqui, estou aflitíssimo. Isto é o primeiro procedimento daquele que confia em Deus e espera em Deus as suas saídas. Aquele que tem convicção que Deus é o Deus da providência, não só da providência do alimento material, das vestes que nós necessitamos cotidianamente, mas o Deus da providência de tudo que um ser humano precisa, inclusive do consolo e da paz emocional e espiritual. A primeira providência daquele que confia em Deus é recorrer ao seu Deus com sinceridade de coração e falar para Ele como está se sentindo. E esse salmista então diz para o Senhor, aquele que sonda todas as coisas, e ele diz, estou aflitíssimo. Ou seja, estou recorrendo ao Senhor, porque o Senhor é o Deus da providência, é no Senhor que eu confio, e eu sei que um coração contrito o Senhor não desprezará. Porque a santa palavra de Deus nos assegura que um coração contrito Deus não desprezará. E ele diz, então ele faz a sua reivindicação. Primeiro, ele coloca diante de Deus o estado que ele está, de forma sincera e transparente. Ele fala, estou aflitíssimo. Não importa aqui qual foi o motivo que levou ele a isso. Se foi erro dele pessoal, se foi circunstância da vida, se alguém lhe causou algum problema. O que importa aqui é a situação real que ele está. E ele fala para Deus, estou aflitíssimo. Mas ele demonstra aqui também ter consciência. E ele sabe, no fundo da sua alma, no fundo do seu coração, o que ele precisa. Então ele pede para Deus e ele fala, vivifica-me, Senhor. Ou seja, me dê vida novamente, me renova o ânimo, fortalece as minhas forças. Este Deus a quem o salmista está orando é o Deus que ressuscita os mortos. E eu quero dizer para os irmãos que o maior milagre não é Deus ressuscitar um corpo físico que morreu. O maior milagre é Deus ressuscitar um espírito morto, um espírito incrédulo, morto pela dureza da incredulidade, um espírito em rebelião contra Deus, que abandonou Deus e agora se sente aflitíssimo pelas consequências de circunstâncias do que aconteceu desde a queda até hoje. Um mundo que jaz no maligno, cujas as decisões que são tomadas no mundo, o curso que o mundo toma,
é totalmente em rebelião contra Deus. Então, o maior espírito que tem é quando Deus ressuscita um espírito que está morto em delitos e pecados, passando por juízos e consequências de situações que muitas vezes ele não provocou, muitas vezes não foi o pecado dele, mas o mundo inteiro, a terra inteira entrou em maldição por causa do pecado. Então, a pessoa que confia em Deus, ela recorre a Ele. E este que tem poder não só de ressuscitar um corpo humano morto, mas de ressuscitar o espírito humano. O princípio da ressurreição não é o desejo do homem, não é os fardos de uma religião, não é cerimônias religiosas. O princípio da ressurreição é a autoridade de Deus. Se Deus der uma palavra, aquilo que parece morto na vida da pessoa ressuscita e revive e volta a ser como era, até melhor. O princípio é a autoridade de Deus. E aquele que teme a Deus, ele reconhece essa autoridade de Deus. Então ele busca saídas e soluções da sua vida neste Deus. E ele pede então para Deus: Senhor, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor. E ele ainda demonstra que ele sabe o meio que Deus usa para vivificar, a ferramenta que Deus usa para vivificar, que é a palavra dele revelada. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Outro tipo de consolo eu não quero, porque não é suficiente. Outro tipo de tentativa de me ajudar, eu não quero, porque não é suficiente. Somente o Senhor pode me socorrer dentro do que tenho passado, dentro do que estou passando. E a maneira que o Senhor faz isso é através da sua palavra revelada. Não existe uma outra maneira. Então, note que o salmista, passando por essa situação aflitiva, ele demonstra exatamente conhecer essa realidade, que é Deus quem vivifica o homem, seja o estado que ele estiver. Pode estar destruído, desmontado, morto, Deus o vivifica. Então o salmista ele diz: vivifica-me, Senhor, demonstrando a situação que ele estava. Segundo a tua palavra, ele sabe o caminho, né? Ele demonstra a situação que ele estava quando ele diz: estou aflitíssimo. Ele sabe o que precisa, vivifica-me, Senhor. E ele reconhece que a ferramenta que Deus usa é a palavra de Deus. Um teólogo que nos deixou recentemente, acho que em 2017 ou 2018, chamado Sproul, ele disse certa vez o seguinte: me dê o Jesus da Bíblia ou não me dê nada. Me dê as verdades reveladas pelo próprio Deus nas Escrituras ou não me dê nada. Imaginação humana, eu tenho as minhas próprias. Então me dê o Jesus revelado nas Escrituras. E é isso que o salmista está dizendo aqui: vivifica-me, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. É ali o meu socorro, ali é a consolação que eu preciso, ali está a vida que eu preciso e toda a transformação. E diz: aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Que oferenda dos meus lábios é este? Mesmo aflitíssimo, ele louva a Deus. Ele louva a Deus, mesmo a confiança dele em Deus e o entendimento racional que Deus é digno de ser louvado, não são coisas que dependem do estado que nós estamos, não depende de nós. Hoje eu não estou bem para ir louvar a Deus na igreja. Não, mas nós não estamos nessa condição. Nós não estamos nessa condição. Hoje as circunstâncias estão adversas, eu não vou louvar a Deus, nem vou agradecer a Deus por nada. Nós não estamos nessa condição. A condição do ser humano é caído, é queda, é condenação. Nós reconhecemos a grandeza de Deus, mesmo quando as circunstâncias não são boas. E nós louvamos a Deus, porque nós confiamos no Deus da providência. E seja lá o que Deus fizer, Deus é santo, Deus está certo e nós não. Nós não estamos. E aqui ele diz, né? Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Olha só, alguém que diz: estou aflitíssimo. Ele não diz assim: estou aflitíssimo, quero abandonar tudo, vou jogar tudo fora,
orar, não vou mais congregar, não vou mais adorar ao Senhor, não vou mais louvá-lo. Ele não diz isso. Ele reconhece o seu estado de aflição, que deveria estar aprofundado, né? Por ele usar essa expressão, aflitíssimo. E ele reconhece o caminho, ele sabe, ele precisa que Deus vivifique algo nele. Me vivifica, Senhor. Renova o meu ânimo, minhas forças, né? Ele sabe de onde vem. E ele sabe a ferramenta que é através das Escrituras. Então, quando estamos aflitos, irmãos, ajoelhemos no nosso quarto, com a Bíblia aberta. Falemos isso para o Senhor: Senhor, estou aflito, me vivifica através da sua palavra. Porque ali que está o consolo, ali que está a direção, ali que está a luz, ali que está a solução para nós, né? E no verso 108 ele diz: aceita, Senhor, a espontânea, voluntariamente, nesta minha situação que eu me sinto aflitíssimo, espontaneamente eu vou louvar o Senhor, né? Oferenda dos meus lábios é louvor. E olha só, e ensina-me os teus juízos. Aqui são elementos do culto, né? Aceita a oferenda dos meus lábios, né? Como Romanos fala do culto racional, ele fala: apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Por quê? Qual que é o conceito de Deus? No Antigo Testamento, antes de Cristo padecer o sacrifício na cruz, eles tinham que levar um animal para ser morto. Depois que Cristo fez o sacrifício na cruz, né, completou a sua obra redentora, nós oferecemos um corpo vivo para Ele. Nós não vamos ser mortos, mas nós apresentamos um corpo vivo através do nosso louvor, né? Nós poderíamos estar cuidando das nossas atividades pessoais na nossa casa, poderíamos estar trabalhando, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós, como sacrifício vivo, trazemos nosso corpo aqui presente, né? Para louvarmos a Deus E o culto racional, Romanos 2 fala, né? O culto racional, onde eu vou entender a instrução de Deus. E aqui é o que o salmista fala: aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, o meu sacrifício pessoal, né? De louvor ao Senhor, e ensina-me os teus juízos. Bem, esse é o momento de confissão, né? Os irmãos terão a oportunidade, caso haja algum pecado não confessado, de qualquer ordem, né? Os irmãos terão a oportunidade de confessar nesse momento, se sentirem o desejo sincero, né? Somente os irmãos e Deus, e eu estarei orando em voz audível. Eu convido aqueles que sentirem o desejo, se alguma vez, seja por motivos de aflição ou outro qualquer, se negligenciarem os cultos ao Senhor, se negligenciarem a verdadeira adoração, se renegaram a oportunidade de escutar a instrução de Deus, né? Se sentir o desejo de pedir perdão também, esse momento é oportuno, né? Eu creio que todos nós já passamos, infelizmente, já tivemos essa negligência em algum momento, né? Então, se o Espírito Santo tocar no coração de alguém para que confesse isso também, esse momento de penitência, tá? Mas só se for voluntário, e também os pecados, se porventura houver algum, não confessado. Oremos uma oração de invocação, de confissão. Oremos. Pai misericordioso e santo, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é tão misericordioso, Deus, que nós reconhecemos, Senhor, que o entristecemos, Deus, com os nossos pecados, pois pecamos, Deus, de diversas formas. Ainda estamos, Deus, neste tabernáculo corrompido pelo pecado que é o nosso corpo. Mas vamos indo, Senhor, de glória em glória, até a estatura do varão perfeito. E a sua palavra, ela vai nos purificando aos poucos, vai nos limpando, Senhor. E somos profundamente gratos ao Senhor. Profundamente gratos. No entanto, Deus, reconhecemos que muitas vezes negligenciamos, Deus, as tuas coisas. Muitas vezes nós nos colocamos acima do Senhor. Muitas vezes, Deus, nós pecamos contra o nosso próximo. Muitas vezes nós pecamos contra nós mesmos. Muitas vezes, Deus, pecamos por ações ou por negligências. E lhe pedimos então sinceras desculpas. Para isso, Deus, apelamos pelas tuas muitas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos.
E confiamos plenamente, Deus, plenamente na penitência que o Senhor graciosamente nos dá, pois a sua palavra nos assegura, Deus, que quando confessamos arrependidos, o Senhor lança para o mais profundo abismo o nosso pecado, não terá mais lembrança dele e nunca mais nos lançará esse pecado em rosto. Esse pecado, ele simplesmente é eliminado. E te agradecemos acima de tudo, Deus, por Cristo, pela satisfação de Cristo, pois através do sacrifício de Cristo, Deus, nós somos vistos como justificados diante do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua paz, muito obrigado pelo teu perdão, muito obrigado pelas tuas misericórdias. No nome santo de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus um hino de confissão, o hino 167. Durante o louvor deste hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento será oportuno. Meu pecado.
convido ainda a Santa Igreja para a leitura do Dia do Senhor 4. Hoje, no Catecismo, é a última parte da primeira parte do Catecismo, né? Nós temos a introdução, Dia do Senhor 1, que aborda a questão importantíssima do consolo, né? Que o nosso único consolo na vida ou na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos em corpo e alma ao nosso Salvador Jesus Cristo, que tanto nos amou a ponto de se dar voluntariamente por nós, né? Depois do Dia do Senhor 2 até hoje, né? Dia do Senhor 4, o Catecismo ele fala do nosso pecado e miséria, como o homem caiu em miséria por causa do pecado, né? Por causa do pecado dos nossos pais no Éden, Adão e Eva, né? O pecado de Adão, e como o homem foi destituído da glória de Deus e condenado à morte, porque era a lei, era a aliança, né? Não, pode comer de toda a árvore do jardim, menos desta, do conhecimento do bem e do mal. O dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, infelizmente, o homem caiu nesse pecado. Depois nós vimos alguns aspectos desta queda, né? O Dia do Senhor 2 fala que como que nós sabemos dos nossos pecados, e a resposta é a lei, pela lei de Deus. O que nos ensina o que é pecado é a lei de Deus, né? E nós sabemos que nós transgredimos a lei de Deus porque depois que a terra entrou em maldição, depois da queda, nós não conseguimos cumprir perfeitamente a lei de Deus. Por isso, as Santas Escrituras dizem que a lei está enferma pela carne. O que quer dizer isso? Por causa da carne do homem, que é sujeito ao pecado, a lei não pode justificar. A lei não justifica mais, a lei só condena. Então a lei que antes era um presídio, que o homem estava preso nela, porque precisaria de justificação, mas não conseguia cumprir perfeitamente a lei, e via-se condenado eternamente. Após Cristo, a lei passa a ser um professor. Então hoje a lei ela nos ensina a dura realidade do pecado, e como nós somos sujeitos a esse pecado, de tal forma que nós não conseguimos cumprir a lei. Ou seja, ninguém é tão bom assim, né? O Senhor Jesus, quando ele foi abordado pelo jovem rico, o jovem rico, olha que Jesus nunca pecou, mas apenas por estar num corpo humano, numa terra corrompida pelo pecado. O jovem rico abordou o Senhor Jesus e disse: bom mestre. Antes de fazer a pergunta, Jesus interrompeu ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom. Só existe um que é bom, que é o nosso Deus, é o Pai que está nos céus. Só Ele é bom. Veja que Jesus, neste corpo humano, embora não tenha pecado, mas estava no corpo corruptível, né? Tanto que envelheceu, né? Não envelheceu mais porque não deu tempo, mas passou da fase de bebê para criança, de criança para adolescente, adolescente para jovem, né? E a fase adulta. Seu corpo estava envelhecendo, então ele estava no corpo corruptível, um corpo 100% humano. E ele diz: ninguém é bom, né? Então, a lei ela nos torna indesculpáveis, mas a lei não pode justificar. Então, o Dia do Senhor 3 fala: então Deus criou o homem mau e perverso? Não, Deus criou o homem bom, mas o homem caiu e se meteu em muitas astúcias, e a natureza corrompida do homem, então, ele vem da queda, da desobediência em Adão, né? E nós sabemos então que todo bem procede de Deus. O homem então tornou-se um ser inclinado para o mal, e todo bem procede de Deus, né? Então todo bem que o homem faz, ele procede de Deus. Ele foi alertado por Deus para fazer aquele bem, mesmo que seja um homem ímpio, tá? Todo bem procede de Deus. E o homem, ele segue então a sua jornada inclinado para o pecado. Sem Cristo ele vai perecer eternamente. E chegamos no Dia do Senhor 4, que é hoje a pergunta 9. Mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Bom, essa pergunta, ela vem de um raciocínio lógico, né? Se Deus sabe então que a gente não vai cumprir a lei, então por quê? Por que tudo isso, né? A resposta também vem do raciocínio lógico. E diz, embora essa resposta venha até sua procedência nas Escrituras, na Bíblia, mas ela é um raciocínio lógico também. Não,
Pois Deus criou o homem de tal forma que era capaz de cumprir a lei. Ou seja, Deus criou o homem bom e reto e justo. O homem não tinha problema nenhum em cumprir a lei. Ele seria santo a vida inteira, cumprindo perfeitamente a lei. Ele não pecaria, né? Mas o homem, sob a instigação do diabo e em desobediência deliberada, note isso, irmãos, que a responsabilidade então ela é pessoal. Não adianta alguém cometer o mal e falar foi culpa do diabo. O diabo se apossou de mim, o diabo me influenciou, o diabo me seduziu, o diabo me tentou. A culpa é do homem. Note o falso evangelho. Quero chamar a atenção para os irmãos. O falso evangelho, o evangelho humanista. O evangelho humanista, ele quer tirar a soberania de Deus na salvação do homem. Ele fala, eu escolhi Deus, eu escolhi ser salvo, eu escolhi ser bom. Ele quer tirar de Deus a soberania na salvação. Agora, ele quer culpar o diabo pelos seus próprios pecados. O diabo me incentivou a isso, o diabo me seduziu a isso, então, o falso evangelho, ele coloca o homem em lugar de privilégio. Ele é soberano na sua própria salvação, como se ele tivesse escolhido ser bom, como se ele tivesse escolhido servir a Deus, como se ele tivesse escolhido as coisas boas. E ele joga para o diabo seus erros, seus defeitos, que a Bíblia chama de obras da carne. Ele joga isso para o diabo, que é um ser espiritual. O diabo não tem carne, é um ser espiritual. Então o diabo me tentou isso, o diabo me tentou aquilo. Veja como o falso evangelho, ele tem mudado a revelação de Deus ao longo do tempo, né? Por isso é necessário uma igreja fiel e a instrução fiel das Escrituras. E a pergunta 10, Deus permitiria... eu não li a resposta inteira, né? Pergunta 9, mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Resposta não, pois Deus criou o homem de tal forma que era capaz de cumprir essa lei. Mas o homem, sob a instigação do diabo, em desobediência deliberada, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes desses dons. Olha que tragédia, né, que o pecado já começou cometendo lá no Éden. Imagina a Eva, que, influenciada por Satanás, comeu aquele fruto e deliberadamente comeu aquele fruto e deliberadamente deu para o seu marido, e o seu marido deliberadamente comeu daquele fruto. Agora imagina a Eva ao ver o primeiro homicídio, um filho matando o outro. Imagina o coração dela. Imagina o que ela deve ter sentido e pensado, por que eu comi aquele fruto? Por que estou sofrendo isso agora? O que eu fiz? Que loucura foi esta? Né? E o pecado, de fato, é um absurdo. O pecado é uma loucura. Então, irmãos, pergunta 10. Deus permitiria que tal descendência e apostasia... Deus permitiria que tal desobediência e apostasia ficassem sem castigo? Resposta, certamente que não. Um Deus justo, um Deus santo, um Deus benigno, não só bom, mas benigno. Como que Deus vai permitir então o mal sem castigar o mal? Seria um cúmplice do mal. Certamente que não, pois tanto o nosso pecado original quanto os nossos pecados presentes o deixam terrivelmente irado. Por isso ele os castigará com muito juízo, agora e eternamente, conforme declarou: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3:10. Olha só. Mas como praticar toda esta lei? Pergunta 11. Mas Deus não é também misericordioso? Aqui o catecismo começa então a mostrar a solução e a providência de Deus para o homem, que vai ser a segunda parte que, se Deus permitir, começaremos no próximo domingo, dia do Senhor sim. Pergunta 11. Mas Deus não é também misericordioso? Resposta. Deus é verdadeiramente misericordioso, mas também é justo. A sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena mais severa, quer dizer, com o eterno castigo do corpo e da alma. Algumas pessoas dizem que não é compatível viver 80 anos pecando e ter uma eternidade inteira de pecados. O que essas pessoas dizem é totalmente contrário às Escrituras. Eu responderia para essas pessoas
que não é compatível um Deus justo, que ama a justiça e o bem, que é misericordioso, um Deus justo se fazer carne, passar por tudo isso para salvar todo aquele que crê. Não é compatível um Deus que era servido por anjos, se esvazia da glória de ser Deus, para se tornar um de nós, vir nesse mundo tenebroso, passar todo tipo de dor, seja física ou emocional, abandonos, traições, ser condenado com uma acusação injusta, fraudulenta, carregar uma cruz rústica de farpas, quando as suas costas estavam abertas por chagas de tanto tomar chicotadas, ser pendurado com cravos, ficar ali esperando, agonizando o momento da sua morte, enquanto as pessoas zombavam. Eu quero dizer que não é compatível. O sacrifício de Cristo não é compatível com o homem, excede muito mais. E a doutrina justa do Santo Deus é a doutrina do inferno. A doutrina da eleição, ela não é justa. A doutrina da eleição, ela é misericordiosa. Ela não é injusta, mas ela não é justa. Ela é misericordiosa. Mas a doutrina do inferno, ela é justíssima. Ela é muito justa. Haja visto quem sofreu, na mão dos maus, que deseja ver aquele sofrimento pago um dia, Então, a doutrina do inferno ela é justa. E no próximo domingo, se assim Deus nos permitir, o catecismo então começa a nos mostrar a providência de Deus, que sabemos que é Cristo, A providência de Deus para a nossa salvação. Então o homem, ele, depois do pecado dos nossos pais no Éden, ele caiu totalmente em miséria espiritual. Foi destituído da glória de Deus. Não há nenhum sequer que pôde escapar disso, Um bebezinho já nasce com o gene do pecado. É só questão de tempo dele consumar o pecado. O gene do pecado já está lá, Mas a partir do próximo domingo nós vamos ver, graciosamente a ação de Deus, Aliás, que ação graciosa de Deus para nos socorrer, socorrer aqueles que se perderam. E aí nós vamos analisar como que Deus concilia, justiça e misericórdia. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 128. Convido a Santa e Amada Igreja para a leitura, Salmo 77.
Asaf. Salmo 77, verso 1. Eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser verídico? Ou na tua ira terá ele reprimido suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o seu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram com água. Houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma para outra parte. O rimbobar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas tuas águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste, como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Quero ainda convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do Evangelho de João, capítulo 14. Leremos os versos 25 até 27. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para uma breve oração. Oremos. Pai eterno e santo, te glorificamos, Deus, trazemos corações gratos diante do Senhor e nesta santa comunhão, Deus, no privilégio, Senhor, de estarmos reunidos em comunhão com os nossos irmãos e irmãs e em comunhão com o Senhor, neste momento santo de culto, Deus, te prestando louvores e adoração. Estamos agora, Deus, diante da tua santa palavra, trazendo corações que necessitam, Deus, da tua instrução. Precisamos da tua palavra, que é nosso remédio, Deus, que é a nossa luz, que é a direção para os nossos passos, que é a proteção, ó Deus, para que não sejamos levados por ventos e doutrinas, que é, Deus, a vida. A tua palavra, Deus, é o verbo encarnado, é o teu próprio Filho, Senhor. E nós agora, com todo respeito e reverência, estamos diante da tua santa palavra. Nesse momento, Deus, eu clamo a Ti, Senhor, que perdoe minhas falhas e pecados, pois reconheço, Deus, que não sou digno de estar ministrando a Tua palavra.
Mas como diz o apóstolo Paulo, Deus, como um tesouro em vaso de barro, assim me coloco. Por isso, rogo a Ti, eu clamo a Ti, Senhor, que neste momento, Deus, o Senhor me perdoe e eu desapareça, eu diminua, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o príncipe da paz. Um príncipe é o que governa, um príncipe é um governador. As Santas Escrituras nos revelam que Cristo é o príncipe da paz, ou seja, Cristo é quem governa a paz. Por ser o governador da paz, ele pode remover a paz no pecado da oposição a ele. Veja que interessante, quero convidar os irmãos para a leitura aqui de Mateus capítulo 10. Nós vemos aqui Cristo removendo a paz de todos os familiares daqueles que abraçam a fé. Veja aqui, Mateus 10, 34 e 35. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que quer dizer isso? Certa vez alguém indagou, falou, mas se Cristo é o príncipe da paz, como que ele veio causar então, trazer espada e não paz? É justamente por isso. Por ele ser o príncipe da paz, aquele que governa e que rege a paz. Quem governa a paz pode removê-la ou aplicá-la. Ele é o governador da paz. Então veja que ele, Cristo, ele pode remover a paz do pecado, daqueles que se entregam ao pecado, à oposição àqueles pequeninos que querem seguir. Mas ele também, ele pode promover a paz aos aflitos nas suas angústias. Quero convidar os amados irmãos para a leitura em Isaías, capítulo 57, verso 15. Veja que coisa maravilhosa. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Note, sou alto e santo, sublime, habito no alto e sublime lugar. Estou aqui governando o universo. Mas sabe o que me importa mesmo? É aquele que está com o coração aflito, aquele que está abatido, aquele pequenino que está oprimido, que não vê saída para a sua vida, aquele que está atribulado, passando pressões, tristezas, abandonos, decepções constantes. Eu, o santo e sublime, o alto, o que habito no santo e sublime lugar, me importo tanto que vou habitar também com este que está com o coração contrito e com o espírito abatido, para vivificar o coração dos contritos e vivificar o espírito dos abatidos. Por isso que o salmista no Salmo 119 ele diz: vivifica-me, Senhor, estou aflitíssimo. E Deus certamente olhou para alguém aflitíssimo. Deus, Cristo, que governa a paz, pode remover a paz daquele que se entrega deliberadamente ao pecado, da rebelião contra Deus, de perseguir os pequeninos da sua própria família, porque querem seguir a Deus. Cristo é o governador da paz, ele é o príncipe da paz, mas ele se importa com aquele que de forma sincera, e não importa como essa pessoa chegou a este ponto de estar com o seu coração contrito. Para Deus não importa o que você fez na sua vida até hoje, para Deus o que importa é o que você fará daqui para frente. E eis que viveremos em novidade de vida. Esta é a mensagem do Evangelho. Então, é o príncipe da paz de fato. Quando nós lemos no Salmo 77, que é um salmo de Asaf, nós podemos observar dois comportamentos do aflito. Primeiro, é o comportamento influenciado pela angústia.
Pessoa mergulhada na angústia, pessoa mergulhada na situação, ela não consegue olhar de fora do problema, porque ela se envolveu, é como se ela tivesse sido tragada por aquelas areias movediças, sabe, por um lamaçal de coisas, e a pessoa está mergulhada ali, ela só vê o que consiste naquilo que a está submergindo. Então, quando a pessoa é influenciada pela angústia, ela só vê o seu problema aflitivo e aquela angústia a sufocando. Ela só vê isso. Essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva que nós vemos no Salmo 77 é do homem consolado por Deus. Ele sente a aflição, mas está em estado de consciência e clareza clara da situação. Ele sabe, fala assim, olha, essa situação é aflitiva, mas quem me regimentou é o príncipe da paz, é aquele que governa a paz. Então eu sinto a aflição do momento, mas eu confio no príncipe da paz. Internamente estou sereno, eu estou em paz, e eu sei quem está governando e controlando essas coisas. Esses dois comportamentos se dão gerados por onde o homem, o aflito, ou a mulher, né? Estou falando do homem de forma genérica, né? Onde a pessoa, ela coloca o seu foco, a sua concentração no momento da angústia. Ela foca no sofrimento em si, ou ela foca em Deus? Se ela focar no sofrimento em si, ela vai ser engolida por essa angústia. Se ela colocar o seu foco em Deus, ela vai descobrir quem é que governa a paz. E quem é o Deus da providência. E é o Deus de todos os impossíveis, ou seja, não há impossível para Ele. E é o Deus que não há nenhum impossível em todas as suas promessas. Aquele que fez a promessa achará um meio de a cumprir. Não compete a nós saber como Deus vai me tirar dessa aflição. Eu não sei, mas aquele que fez a promessa providenciará os meios de a cumprir. Então, são dois focos. Focar no sofrimento em si, focar em Deus. Vamos analisar aqui de forma breve esses dois comportamentos em Asaf, no seu momento de angústia. Primeiro, a perspectiva humana, no seu ponto de vista, do ponto de vista humano, influenciado pela angústia. Veja assim, aqui os versos 1 e 2 do Salmo 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Olha aí, confio em Deus. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Olha aí, confio em Deus. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Olha aí, confio em Deus. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Olha aí, confio em Deus. A minha alma recusa consolar-se. Não confio. Percebe, irmãos? Como que alguém que busca a Deus e clama, faz um clamor a Deus no momento da aflição, eleva a Deus a voz para que Deus atenda, busca o socorro de Deus. No dia da angústia procura o Senhor, ergue-se as mãos, dá a sensação aqui de louvor ou algo assim, né? Ergue-se as mãos durante a noite e não se cansa, mas internamente ele mesmo rejeita o consolo. Essa pessoa ela ficou com uma ferida cauterizada. Essa pessoa ela ficou como sem referências de Deus. Ela até professa que crê em Deus, mas ela não crê na promessa. Ela não crê na providência. Ela não crê no Deus do impossível. Ela está tão mergulhada na sua própria angústia que ela acha que não há solução para ela. Ela até crê que Deus abriu o mar, ela até crê que Jesus andou sobre as águas, ela até crê que Deus pode solucionar o problema do seu vizinho do lado direito, ela crê que Deus pode solucionar o problema da sua amiga, do seu amigo que está do lado esquerdo, mas o problema dela é muito maior do que de todos os outros. É muito mais complexo do que simplesmente abrir o mar todo. É muito mais complexo do que ressuscitar alguém que estava morto há 4 dias, como Lázaro. O problema dela é muito mais difícil para Deus. E é assim que a pessoa, então, ela se deixa levar por uma incredulidade tão perversa, que endurece o coração dela de tal forma, que ela mesmo recusa o consolo.
A minha alma recusa ser consolada. Que tragédia chegou este homem. Que ponto de tragédia pessoal ele chegou. Porque ele sabe o caminho, ele sabe a que recorrer, ele sabe que ele pode louvar, ele sabe que ele pode buscar na aflição. Mas internamente ele está decidido, ele está determinado. A minha alma recusa ser consolada. Mas existe um Deus misericordioso, que tem os seus propósitos, que apesar de toda a insensatez do homem, Deus continua sendo misericordioso para agir em favor das pessoas. Esse estender as mãos e negar o consolo torna claro que havia nele uma aflição devastadora, tão devastadora, que estava devastando até mesmo o seu próprio desejo de ver Deus solucionando o problema na vida dele. Ele estava tão entregue, que ele se entregou totalmente na mão daquele que o oprimia, que era aquela angústia. A aflição sem consolo produz uma crise de fé e torna pessimista e sem esperança a pessoa. A pessoa então ela começa a se colocar no lugar de não ver mais esperança em nada, de se tornar pessimista, de se tornar incrédulo. Ela decidiu ir por esse caminho. Agora veja dos versos 3 ao verso 6. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Bom, como assim lembro de Deus? Ele não estava falando que buscava a Deus, que a voz dele clamava a Deus, que a voz dele pedia a Deus que o atendesse, que no dia da angústia ele procurava o Senhor, que ele erguia as mãos durante a noite sem cansar. Não estava dizendo isso? Mas agora aqui ele fala, lembro-me de Deus e passo a gemer. Há uma mudança de foco aqui. Alguma coisa está acontecendo. Ele tinha a sensação que ele estava buscando a Deus, mas na verdade ele estava subterrado na sua decisão íntima e pessoal, talvez inconsciente, de não ser consolado. Eu não vou ser consolado, eu vou morrer nessa aflição, eu vou morrer nessa tristeza, não há solução para mim, não tem esperança, Deus não pode fazer nada por mim, não adianta ficar com as mãos erguidas a noite inteira, não adianta buscar a Deus na angústia. Ele está decidido a tomar essa posição pessimista. Mas de repente, alguma coisa começa a mudar. Veja que ele estava fazendo um péssimo trabalho com ele mesmo. Mas aqui ele diz, lembro-me de Deus e passo a gemer. Ou seja, do mesmo jeito que a angústia estava devastando aquele homem, quando ele começa a memorizar Deus, lembrar de Deus, Deus começa a agir nele, e quando ele usa a expressão passo a gemer, quer dizer que Deus está fazendo alguma coisa ali. Ele começa a suspirar, começa a gemer. Alguma coisa está sendo movida ali, no seu íntimo. E olha, irmãos, por mais esclarecido que a pessoa seja, a pessoa não sabe como é que Deus faz isso no interior dele mesmo. A palavra de Deus diz que a palavra é viva e eficaz, a ponto de separar alma e espírito. Onde é isso, irmãos? O ser humano não conhece a si próprio. Aonde é isso? A palavra é viva e eficaz a ponto de separar ossos e medulas. Bom, a ciência, a medicina pode explicar isso. Onde separa ossos e medula. Agora, a ponto de separar alma e espírito. Aonde é isso? Deus sabe. Deus sabe aonde estava a raiz daquela decisão daquele homem de negar o próprio consolo. Olha como esse homem estava derrotado. Não havia de fato esperança para ele. Mas existe um Deus do impossível. Então, ele que achava que buscava a Deus, ele reconhece que ele passa a lembrar de Deus. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medita e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Olha só. Aqui começa uma ação de Deus nele. Ele não fala assim, não consigo pregar os olhos por causa da perturbação. Ele fala assim, não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança dos anos passados, de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, o meu espírito prescruta.
Então Deus começa a fazer uma ação nele ali, começa a fazer um reboliço dentro dele, ele não consegue dormir, porque o caminho que ele estava tomando de buscar a Deus era da boca para fora. E o próprio Deus então começa a agir de dentro dele. E nós vemos então aqui que há uma mudança de foco. Ele começa a progredir do desespero para a esperança, quando examina os atos de Deus no passado, e então ele passa a refletir. Veja que o verso 7 ao verso 9, ele começa a fazer perguntas a si mesmo. Essas perguntas são movidas pelo próprio Deus, porque para ele estava resolvido: eu busco a Deus, eu louvo a Deus, eu busco a Deus de madrugada, eu busco a Deus na minha angústia, mas a minha alma se recusa a ser consolada. Minha vida acabou. Vou morrer nessa aflição, nessa angústia. Mas ali a pouco ele começa a lembrar de Deus e passa a gemer. Lembra de Deus e passa a gemer. Não me deixas pregar os olhos. Deus começa a trabalhar nele. Fala assim: olha aqui, a sua tribulação. Olha o que está acontecendo com você. E Deus começa então a trabalhar nele. E aí Deus provoca nele perguntas que ele mesmo faz para si próprio. Veja que ele faz uma série de perguntas aqui. E todas essas perguntas, obviamente, a resposta é negativa. Veja aqui, verso 7. Rejeita o Senhor para sempre? Não. Deus começa a confrontar ele com o óbvio. Minha alma recusa ser consolada. E Deus então começa a confrontar ele. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não te tornará ser propício? Deus não vai voltar a ser propício com você? Ou Deus está aqui só não te deixando dormir e você ficar aflito? Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Cessou a graça de Deus? Acabou? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Não acabou? Bem na tua geração, bem na tua vez, caducou as promessas de Deus? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Deus esqueceu de ser bom? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? E aí então, irmãos, ao ser confrontado com essas perguntas que foram brotando da mente dele, daquele homem que já tinha entregado os pontos, esse homem desistiu, ele jogou a toalha. Quando ele fala: minha alma recusa ser consolado, ele desistiu da vida, se entregou ao sofrimento. Mas Deus é misericordioso demais, e Deus, ele é alto, santo e sublime, que habita no alto e sublime lugar, mas ele também habita o de coração contrito e de espírito abatido. Aquele homem poderia ser desprezado por todas as pessoas que estavam em volta. Falaram: olha, essa pessoa não quer ajuda. Pode ser que ninguém conseguisse ajudar mais aquele homem, porque ele mesmo não queria mais ajuda. Mas para Deus não tem impossível. E aí então, ele tem um lampejo de clareza, de um estado de consciência incrível. E olha o que ele fala: então disse eu, isto é a minha aflição. Essas perguntas: cessou a graça, Deus nunca mais vai ser benigno, caducou, Deus se esqueceu de ser bom? Não. Claro que não. Isso é a minha aflição que está me deixando assim. Então ele começa a tomar clareza do que está acontecendo. Parece que ele está saindo da onde ele estava ali, sendo afogado, submerso, e parece que ele começa a olhar de fora. E ele começa a perceber, como se ele mesmo fosse o terapeuta dele. Ele falou: não, obviamente que não. Isso é a minha aflição. A aflição que eu estou que está me fazendo pensar assim. Não é. Deus continua sendo benigno, Deus continua sendo gracioso, Deus continua sendo misericordioso, e Ele vai ser comigo também. Mudou-se a destra do Altíssimo é Cristo. Cristo não muda, e nem há nele sombra nenhuma de variação. Não importa por mais longe que o ser humano desça na sua vida pessoal, não há lugar que Deus não possa alcançá-lo e tirá-lo de lá. Não há lugar em que o ser humano mergulhe, em que seja aflições, angústias, vícios, depressões, seja o que for, de loucura que o ser humano fizer da sua própria vida. Não há lugar que impeça Deus de chegar.
Não há lugar profano demais em que Deus não possa tirar a pessoa de lá. Não existe lugar. Deus, Ele em qualquer lugar, Deus pode retirar a pessoa e dar vida a ela. E aí então, amados irmãos, percebe com clareza o que está cegando, aquilo que o está cegando e tornando desesperançoso. É a sua própria aflição. A primeira perspectiva foca na inquietude da sua aflição. Por que aconteceu isso? Porque para ele o estar bem, o sentir-se bem, era o fundamento da sua vida. Quando enfrentou uma adversidade severa, ele desmoronou. Porque ele estava fundamentado no estar bem, no sentir-se bem, as coisas tinham que estar bem, as circunstâncias tinham que ser ótimas, todo mundo tinha que sorrir para ele, tudo tinha que ser favorável. Mas quando ele enfrentou algo drástico na sua vida, que a palavra não fala o que era, aqui não diz o que era, nós não sabemos o que ele passou. Ele então desmoronou, ele até sabia teoricamente o caminho, Era como Jó no final de tudo ele fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, depois de toda essa aflição e depois de ver a tua ação, agora os meus olhos te veem. Mas antes eu te conhecia só de ouvir falar. Quantos de nós, irmãos, passou por um processo assim? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E muitas vezes chegamos a essa conclusão depois daquele período que Deus não nos deixa pregar os olhos à noite. Eu costumo chamar de santa tribulação. Obrigado, Senhor. Porque não nos deixou ser afogados, sabe? Quando, naquele momento que a gente estava para desistir de tudo. E olha só, a primeira perspectiva então, ela foca nessa inquietação aí, da aflição, né? Estar bem é um fundamento de vida, para muitas pessoas. Nós queremos que as coisas sejam todas bem, mas nós não podemos garantir que estará tudo sempre bem. Eu conheci uma pessoa que você falava para ele, tudo bem? Ele falava não. Eu falei, por que não? Ah, não, é que não está tudo bem, está quase tudo bem, está quase tudo legal, mas tudo 100% não está, né? Então, irmãos, não dá para fundamentar uma vida se a gente não sabe como serão as circunstâncias, né? E aí, não dá para fundamentar nessa sensação de bem-estar. Então, quando ele enfrentou essa tribulação e enfrentou a angústia, sentiu como se o mundo tivesse desabado. Um olhar pessimista cega a alma a ponto de fazer a pessoa rejeitar o consolo. Mas a segunda perspectiva, irmãos, foca em Deus. Então, ele progrediu aqui. Ele passa a olhar para Deus e vê aumentar a sua confiança gerada pelos grandes feitos de Deus. E aí então ele começa a falar coisas maravilhosas. Olha do verso 11 ao 13. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. E aí, agora, ele faz uma pergunta que é demonstrando o reconhecimento. Que Deus é como nosso Deus. Que Deus pode fazer isso por alguém. Que Deus se importa com aquele que está lá desistindo, já derrotado pelas suas próprias aflições e angústias. Na sua alma ele já está derrotado. Quem que se importa com essa pessoa? Os reis da terra? Os juízes? Esses candidatos aí, não vou falar de política não, mas esses candidatos aí, alguém se importa com essa pessoa aí? A família muitas vezes não sabe que a pessoa está nesse estado deplorável. Às vezes a pessoa que mais ama ela, que gostaria de ajudar ela profundamente, não consegue perceber ou não pode fazer nada, porque aquilo que está acontecendo é interno dela. Mas Deus se importa com ela. Habita no alto e sublime lugar, mas habita também com o coração contrito e o espírito batido. Deus se inclina para olhar os filhos dos homens. Ele é tão grande, tão maravilhoso, que ele se preocupa com os detalhes da vida do ser humano. Ele então, ele vai naquele ser humano ali e fala, essa noite você não vai dormir não. Essa noite os seus olhos não vão fechar não, sabe por quê? Porque eu vou tirar você desse lugar que você está aí. Ó.
Começa a lembrar. Você acha que acabou a bondade? A minha bondade acabou? A minha graça caducou? Eu nunca mais vou ser propício a você? Eu nunca mais vou te favorecer em nada? Você acha isso? E aí então ele começa a ter aquele lampejo de que ótima noite sem dormir foi essa. E ele então começa aquele lampejo, né? Começa a recordar os feitos do Senhor, a chegar ao ponto de dizer que Deus é tão grande como o nosso Deus. Eu vou te dizer, irmãos, ele mudou, esse homem mudou. Aqui a alma dele estava aceitando consolo. Aqui a alma dele estava vibrando, ele estava regozijando. Eu creio, não sei, aqui não diz, mas eu creio que as circunstâncias externas continuavam as mesmas. Seja lá o que foi que estava acontecendo com ele, que deixou ele naquela angústia. Eu creio que ainda continuava ali. Deus pode resolver, talvez tenha resolvido, não sei. Mas aqui trata-se internamente da situação dele. E ele então, aquele homem que falava, a minha alma recusa ser consolada, agora estava rejubilando. Que Deus é como o nosso Deus. Foi como Jeremias, quando escreve o seu livro de Lamentações, né? Ele fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aqui Deus fez isso com esse homem. E ele começou a ter memória. E ele começou a chegar ao ponto de falar que Deus é como o nosso Deus. E aí então ele passa a louvar a Deus. Do verso 14 ao final, né? São palavras de louvor, fazia parte da cultura judaica, né? Usar essas expressões. O mar foi seu caminho, o mar tremeu, o relâmpago clareou no espaço, né? Suas setas voaram, então, eram palavras que eles usavam, louvando a Deus, tentando, né? Dentro da cultura deles ali, tentando demonstrar essas grandezas de Deus, né? E a partir do verso 14 até o 20 nós já lemos, eu vou ler só o 14. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o seu poder. Olha aqui, olha irmãos, isso aqui até parece uma conversão. Esse homem ele mudou totalmente de um estado para outro. Ele estava com foco na angústia e no sofrimento. Agora o foco dele está no Deus Consolador, no Deus das promessas, no Deus que é poderoso para fazer qualquer coisa. E ele começa a perceber que dentro dele, esse Deus está agindo e Deus está fazendo. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Na confiança e na confiança e na memória dos feitos de Deus, ele começa a ver transformada a sua amargura em esperança. Essa é a proposta e a promessa do príncipe da paz, a saber, Cristo. Veja aqui no texto que nós lemos em João 14. Vamos ler agora só 14 e 27. Se os irmãos quiserem acompanhar. Deixo-vos a paz. É o príncipe da paz, aquele que governa a paz. Olha o que ele fala para os seus pequeninos, para a sua igreja. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aquele que governa a paz nos deixa a paz. Mas note que ele fala: deixo-vos a minha paz. Deixo para você a minha paz, não qualquer paz. Se eu for fazer uma viagem para a Europa e for morar lá, eu falo assim, olha, eu não vou voltar mais para o Brasil, vou morar na Europa, mas eu vou deixar com você essa Bíblia aqui. Vou deixar essa Bíblia com você. Você fala assim, deixo com você essa Bíblia. Essa Bíblia está ao seu dispor. Você pode ler essa Bíblia a hora que você quiser. Você pode meditar nela o dia inteiro, o tempo todo. Uma vez por semana, 2 vezes por semana. Ou deixar ela fechada dentro de uma gaveta. Ela está ao seu dispor. Você pode fazer com ela o que você quiser. Eu vou deixar com você essa minha Bíblia e vou embora do país. E ela vai ficar com você. Você pode recorrer a ela quando você quiser. Ela está à sua disposição. O príncipe da paz, o dono da paz, o que governa a paz, ele diz isso: deixo-vos a paz. E ele reafirma: a minha paz, ela é minha. Eu deixo com vocês. Não precisa de um momento sobrenatural que essa paz venha te invadir. Ela está com você. Aquilo que aconteceu com Asaf, hoje, que eu já morri e ressuscitei e subi às alturas, eu vou deixá-la com você.
que eu vou subir para que nesse momento ele ainda ia, né? Ele ainda ia morrer e tal, mas ele falou, vou deixar minha paz com vocês, deixe-vos a paz. Né? Esta paz, ela está disponível para cada um de nós, e não é qualquer paz, ela está aqui ao nosso dispor. Não haverá um limite para que você possa usar a minha Bíblia, se eu deixar ela para você, como não há um limite em que você pode usar a paz que Cristo deixou para você. Não haverá um prazo de término. Eu simplesmente deixei a minha Bíblia com você, para que você usufrua dela o tempo todo. Cristo, Ele deixou a sua paz conosco. Não há um limite de término. Percebe que rica promessa é essa? Percebe que a paz está à nossa disposição? Percebe que se no momento da angústia o seu foco estiver no sofrimento, você abrirá a mão do benefício da paz? Percebe que a paz é do próprio príncipe da paz que diz, a minha paz vos dou. Percebe que o salmista no Salmo 119, ele fala, vivifica-me segundo a tua palavra, que essa paz vem pela palavra de Cristo nos nossos corações, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo encarnado, Ele é e opera no Evangelho. Além disso, o príncipe da paz nos assegura, não a dou como o mundo a dá. Onde a qualquer momento uma circunstância pode transformar essa paz em tribulação. Não é assim que Ele dá. A paz que Ele dá é plena e não sujeita a circunstâncias. Como Asaf. A situação que ele estava era aquela situação lá. Mas Deus operou a paz no coração dele. E ele passou a regozijar e louvar a Deus. Mas tem mais. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Significa, o que quer dizer turbar? É como apagar a luz. Né? Significa, tenha clareza. Não deixe as trevas da angústia ou da incredulidade impedi-lo de ver aonde está a paz que eu te dou. Como Asaf, lembre-se das Escrituras, lembre-se dos feitos de Deus. A destra do Altíssimo é Cristo, o príncipe da paz. Que Deus há como nosso Deus. E por fim, ele diz, nem se atemorize, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quer dizer, creia que Cristo está governando o momento da aflição. Cristo Ele não governa. Deus não é Deus só quando está tudo bem. Deus é Deus em todos os momentos. E Ele governa em todos os momentos. Não se atemorize, creia que Cristo está governando o momento da aflição. Ele é quem governa a paz. Apenas descanse. E lembre-se, a palavra declara que o trabalho é dele. O trabalho é dele. A sua parte é descansar nele. Confie nele. Amém. Quero, como resposta a esse sermão, convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 61.
Convido a Santa e Amada Igreja para professarmos a nossa fé através do credo apostólico. Eis o resumo da nossa fé cristã. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Quero convidar os irmãos que se coloquem em pé. Vamos fazer uma oração de encerramento. Após a oração teremos mais um hino, e após o hino a bênção, então estará encerrado. Oremos. Pai bendito e santo, nós trazemos, Deus, de fato, nossos corações gratos diante do Senhor. Porque, Deus, reconhecemos, Senhor, que o homem caiu em miséria espiritual, Deus. De tal forma, Deus, que isso afetou o seu intelecto, afetou o seu coração, afetou, Deus, o seu corpo. E o pecado devastou o homem, Deus, que emocionalmente, muitas vezes, não consegue passar, ó Deus, pelas dificuldades que a vida apresenta, Senhor, que são tantas. Mas nós ficamos abatidos, é verdade, Senhor, mas nós nunca desistimos. Nós caímos, mas nós nos levantamos, porque o Senhor é que faz isso em nós. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor não nos deixa no chão. A exemplo de Asaf, Deus, que estava derrotado. O Senhor tratou aquele homem, Deus, com amor. O Senhor é santo, alto e sublime, habita no alto e sublime lugar. Mas a tua generosidade, Deus, a tua bondade, o teu amor, ó Deus, são tão grandes, Senhor, que nós não podemos sequer imaginar. O Senhor percebe quando o nosso espírito está abatido e o Senhor envia o socorro. O Senhor mesmo age, Deus. E Cristo, Deus, teu Filho amado, governa essa paz, nos deixou a paz. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque essa paz, ó Deus, que excede todo entendimento, ela está à nossa disposição. A tua revelação das Escrituras está aqui conosco. Muito obrigado, Senhor. Dispersa-nos em segurança. Permita que tenhamos um domingo de paz na tua santíssima presença. Lhe pedimos, Deus, se for do teu agrado, da tua graça, que as decisões que tomamos ontem na reunião, a agenda que foi feita, Deus, possa se cumprir para glorificar o teu nome acima de tudo. E também, Deus, para a edificação da tua igreja, para que aumente o nosso amor, para que haja comunhão, confraternização entre nós e também outras pessoas. Nós lhe pedimos isso. Pedimos também, Deus, se for da tua vontade, socorre os enfermos que estão no nosso meio, traga a paz aos tentados, traga a paz aos aflitos, estenda as mãos aos tentados. Socorra-nos, Deus, no dia da aflição. Sê conosco, Deus. E muito obrigado pela tua graça, porque não estamos sozinhos. O Senhor não nos abandona nunca. O Senhor nunca nos abandonou a nossa própria sorte. E quando pensávamos, Deus, quando pensamos que tudo ia acabar e íamos desistir, o Senhor envia o teu socorro e a tua graça. Nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus grande. E o Senhor é um Deus, de fato, misericordioso e de amor. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor abençoe os governantes que tomem decisões mais justas. Que o Senhor proteja as mulheres, as crianças, os jovens, Senhor. Que o Senhor dê empregos aos chefes de família. Que o Senhor cuide, Deus, da nossa nação, nós lhe pedimos. Nós lhe pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra. E também lhe pedimos, traga paz a Jerusalém. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Vamos ao hino, após o hino, a bênção.
Receba bem, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. Está encerrado, tem apenas alguns avisos, irmãos. Farei de forma breve. Está para alguém tirar aqui para mim, por favor?